Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje, mais uma vez com a nossa irmã Sueli, que vai dar continuidade ao estudo. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso encontro de hoje. Mais uma vez, agradecemos, Mestre Jesus, em seu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez na tarde de hoje de aprendermos um pouco mais a sua doutrina, que nos incentiva, nos conduz com certeza à perfeição, que possamos assim, através da nossa irmã, que fará uso da palavra, aprendermos ao máximo os ensinamentos que serão passados na tarde de hoje e que aqui possamos regressar em outras oportunidades para aprender sempre mais. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Acha aí a canetinha, que a bichinha não está aí não. Boa tarde a todos. Voltei aqui um pouquinho os nossos slides, que a gente já passou por isso, só para a gente relembrar que esse assunto é muito importante. A gente tem que compreender muito direitinho, e quem não entender por alguma razão, e a razão com certeza é a minha exposição, porque a doutrina é clara, a gente pode conversar, a gente esclarecer, porque é de muita importância que isso fique bem entendido, né? O homem pode e deve programar a família que deseja e que lhe convém ter. Número de filhos, período propício para a maternidade, nunca, porém, se eximirá dos imperiosos resgates a que faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Né? Então, os filhos, para que isso aqui seja, né, feito, para que a gente possa controlar, para que a gente possa planejar, e é muito justo planejar por razões que a gente sabe, né, existirem. É importante que a gente perceba e saiba que os filhos não são realizações fortuitas, decorrentes de circunstâncias secundárias da vida. Procedem de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros progenitores, de modo a edificarem a família de que necessitam para a própria evolução. É-lhes lícito adiar a recepção de espíritos que lhes são vinculados, impossibilitando mesmo que se reencarnem por seu intermédio. Então, a gente, ao reencarnar, a gente sempre já fala sobre isso, passamos já pelo capítulo que fala sobre a escolha das provas. Nós fazemos um planejamento para que possamos resgatar o nosso passado para a evolução, né? Então, aqui, nessa encarnação, nós já estamos assumindo grandes compromissos para as encarnações futuras. Eu digo isso no plural porque nós não vamos, em uma encarnação, resolver os nossos problemas. Então, muitos compromissos assumidos na encarnação que a gente está vivendo serão resgatados em encarnações futuras, sendo aqueles mais importantes para a nossa evolução, colocados aí primeiramente na fila. Mas também há que se entender e se avaliar a nossa capacidade de reajuste com este ou aquele problema. Porque se ainda não estivermos em condições de fazer esse resgate, não nos será permitida aquela prova, porque a chance de termos uma queda é muito grande. Por isso que fica aí pelas encarnações. Uma encarnação é um segundo na eternidade, né? Na eternidade não conta tempo, nós somos imortais, né? A gente sempre repete aquela frase: já vivemos séculos incontáveis e estamos diante de milênios sem fim. Então, não tem problema. Agora, o adiamento de provações e expiações precisa ser muito bem justificado, porque nós não vamos nos isentar daqueles resgates com a vida, com determinados espíritos, né? Com Deus, com o universo aí. Então,
Irrisão, porém, porquanto as soberanas leis da vida dispõem de meios para fazer que aqueles rejeitados venham por processo à porta dos seus devedores ou credores em circunstâncias que são muito dolorosas, complicadas pela irresponsabilidade desses cônjuges que ajam com leviandade em flagrante desconsideração aos códigos divinos. Quem diz isso é Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, que eu já até citei. Eu estou citando o nome porque é um bom livro na abordagem desses temas todos que a gente precisa entender, né? É casamento, é relacionamento, é um livrinho que tem um conteúdo muito bom. A Joana de Ângeles é um espírito que se dedica muito a esse trabalho, né, de auxílio à família, de auxílio aos casais, para fazer esses esclarecimentos tão necessários à nossa vida. Então, a gente quando vê algumas coisas acontecerem no mundo, às vezes é um assalto dentro da nossa casa, ou às vezes é um assalto na rua mesmo, no nosso carro, por um menor. Aí todo mundo fica horrorizado, a sociedade tem sua parcela de responsabilidade, claro que tem, porque existe o fator humano em todas as escolhas nossas, né? Claro que tem que ter, senão seria destino. Nós não estamos na Terra cumprindo um destino. Não existe destino pré-estabelecido. Existem desígnios de Deus, aquilo que realmente temos que cumprir, e aí aquilo vai ser cumprido, queiramos ou não. E o plano feito por nós ou aceito por nós. Mas sempre é bom lembrar que nós somos espíritos inferiores. Nós estamos num nível muito inferior de evolução. Somos muito ainda afetados pelas inferioridades. Muito mesmo. Colocamos sempre os nossos interesses na frente de tudo. E isso provoca muitos problemas para as futuras encarnações, muitos comprometimentos na nossa vida. E muitas vezes nós mudamos o nosso plano. Nós mudamos o plano. Ah, mas pode? Claro que pode. Deus nos deu a liberdade de escolha. Tudo que está acontecendo na nossa vida foi uma escolha nossa. Se não é uma escolha agora, atual, foi uma escolha feita ao reencarnarmos. Esse plano de viagem foi feito por nós. Então, muitas vezes, a gente olha essas coisas que acontecem no mundo, né? São crianças assaltando, entrando nos lares das pessoas, né? Jovens ainda, que ainda nem chegaram à maioridade. Aí começa aquele problema, é lei daqui, de penalidade. Ele não pode, de jeito nenhum, continuar na sociedade, porque ele está sendo nocivo. Ele está praticando delitos, né? Então, ele tem que levar uma correção, evidentemente, né? Então, mas não é isso aqui que está em questão. Então, muitas vezes, a gente não sabe, aliás, acho que não sabemos, em todas as vezes, o que está atrás disso tudo, né? O que está atrás, porque são tantas casas, né, para um delinquente entra justamente em uma delas, cuja pessoa que está ali parece uma pessoa boa, que nunca, né, fez nada, que aos olhos do mundo não merece, né, aquela situação. Muitas vezes são espancados, são mortos, roubados, né? E a gente não sabe o que está ali por trás. Há muito tempo eu li uma história, e essa história ela foi verdadeira, foi uma psicografia de uma casa, uma senhora que foi assaltada por um jovem ainda. Ela foi assaltada e ela foi morta por esse jovem.
E isso já tem bastante tempo, eu até procurei para reler, mas o tema foi esse, né? Ela foi assaltada, era uma senhora que nem tinha tantas coisas assim para oferecer, né, na sua casa, mas o jovem entrou e, apavorado porque ela acordou e ameaçou gritar e chamar a polícia, ele acabou tirando a vida dela e assim ela chega na dimensão espiritual, bastante perturbada, e assim que ela saiu daquele processo de perturbação, foi dito a ela que aquele jovem que assaltou a casa dela e que lhe tirou a vida foi um filho rejeitado por ela. Olha que história, hein? A gente nunca pode saber. Então todos... Não. Isso é um caso. Cada caso é um caso. Não vamos achar que todo aquele que está nos assaltando, que é um filho rejeitado, que a gente promete... Não, nada disso. Pelo amor de Deus, não pensem assim. Né? Porque senão a gente generaliza as coisas. Nesse caso foi. Ela veio para o mundo, né? Organizando seu mapa reencarnatório. E não era só ele, não. Ela tinha programado alguns filhos. Mas ela teve só um, não quis mais nenhum. E as razões dela não convenceram a alma que não veio. Porque são comprometimentos muito sérios. Como eu já disse aqui, há comprometimentos tão sérios que às vezes aquela alma não pode vir pela biologia daquela mãe, não pode, porque ela aborta, ela rejeita, ou a própria alma desiste, o conflito, o choque fluídico é muito grande. Então, às vezes, vem por intermédio de uma outra mulher ou de uma mocinha que teve um encontro amoroso e irresponsável com alguém, aí não pode ficar com o bebê. Já isso, né, acontece, e às vezes aquela criança é direcionada a uma casa onde ela deveria nascer. Mas que não haveria possibilidade de vir por vias diretas por causa do choque fluídico, vem por vias indiretas e a criança vai para casa, recebe todos os cuidados necessários, a educação, e dá certo e vira um amor muito grande naquela família, fazendo o seu resgate aí, o resgate todo. Então aconteceu com essa senhora isso, um deles que não veio, que era um espírito extremamente comprometido com ela. Ela deveria ter recebido esse espírito para dar oportunidade a ele, né, de resgatar o seu passado, porque no passado delituoso dele, ela estava presente em outras vidas, e aí aconteceu isso. Quer dizer, é essa questão aqui, ó. Às vezes, em circunstâncias que são muito dolorosas, eles chegam até nós. Né? Então, há que se ter muito cuidado, como tudo na vida, né? Como tudo da vida, todas as atitudes que nós tomamos precisam ser bem calçadas, com motivos muito justos, para que não haja arrependimento ou remorso, né? E diante diante da nossa prestação de conta à própria consciência, a gente não chore muito, né, de arrependimento, porque aí nós vamos reconhecer que a gente podia sim ter realizado o que não realizamos. Né? Então, muitas coisas acontecem e a gente não sabe o que está por trás daquilo ali. O mal é sempre mal, embora muitas vezes seja necessário, ou às vezes seja merecido por aquela alma que não está também correspondendo aos objetivos, né? Até mesmo interferindo na própria escolha que fez. Mas nós temos livre-arbítrio e podemos mexer nos planos reencarnatórios, mas sempre com muita responsabilidade e com motivos muito sérios, né? Aqui, por exemplo, é um que não é, né? Não é sério. E isso aqui é muito comum, que pensar dos usos que tem por fim deter a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade. Não é? Os casais não querem responsabilidade nenhuma, não querem assumir isso, né? Querem se utilizar dessa força genésica pura e simplesmente para a satisfação da própria sensualidade, então não querem assumir nenhuma responsabilidade.
estão condenados? Não, condenado ninguém está. Ninguém é condenado a nada. Ninguém mesmo, e ninguém é proibido de nada. Por isso que Deus deu a cada um o livre-arbítrio para que as pessoas possam fazer suas escolhas. Então, o plantio, a semeadura, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Isso é fato. Então, a gente tem que ter bastante responsabilidade ao fazer as nossas escolhas, porque aquilo ali vai ter um retorno. E esse retorno nós não podemos nos furtar e nos negar a vivenciá-lo, né? Então, isso apenas prova a predominância do corpo sobre a alma e o quanto o homem está imerso na matéria. Então, ele não vai pagar, ele não vai responder por cada filho que ele não trouxe, não. Ele já vai responder por isso aqui, por estar imerso na matéria. Porque aquele que está imerso na matéria, colocando as coisas desse mundo acima das coisas espirituais, ele vai ter tantos problemas por conta disso, ele vai ter tantos sofrimentos por conta disso, porque essa vida aqui, ela é passageira. Nós não pertencemos à terra. Nós provamos e espiamos aqui na terra. Não estamos aqui para fazer turismo, né? Só para passear, não. Nós estamos aqui para operar a nossa evolução. Isso implica responsabilidades, né? Atitudes dignas, de acordo com a lei divina e não de acordo com os nossos interesses. A gente tem sempre que pensar muito a respeito dessa questão aí. Então, o casamento, que eu achei que eu corri um pouquinho, né, nesses slides aqui, por isso que eu estou voltando. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é um progresso na marcha da humanidade e sua abolição é o retorno à vida dos animais. Embora, né, a gente já passou por aqueles slides bonitinhos, que até no reino animal nós encontramos a fidelidade, a monogamia. Né, algumas espécies é a vida toda, em outras ele pode trocar de parceiro, mas durante aquele período da criação dos seus filhotes, eles são fiéis uns aos outros. Então é muito interessante isso, né? Então nós vamos passar aqui, que a gente já viu isso, e vamos voltar aqui a essa questão que também é de muita responsabilidade, né? Tanto que eu falei que isso não é um romantismo, né? A indissolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou apenas à lei humana? É uma lei humana, muito contrária à lei natural, mas os homens podem modificar as suas leis, somente as naturais são imutáveis. É a mesma coisa da questão da programação no controle da natalidade. Tem que se ter muita responsabilidade ao tomar uma atitude para desfazer uma união. Não é uma lei de Deus aquela obrigatoriedade de alguém ficar junto com alguém para sempre aqui na terra. Isso não é uma obrigatoriedade da lei divina. O homem tem livre-arbítrio. Ninguém pode aprisionar ninguém. Ninguém pode obrigar ninguém a ficar junto. Agora, em vista de ser o casamento um dos desígnios, né, digamos assim, para a vida da pessoa, e muitas vezes até uma provação imposta, por conta do reajuste com aquela alma. Em vista disso, há que se ter muito cuidado, porque hoje está muito complicado. Antigamente, por pressões sociais, né, por questões variadas, pela dependência feminina à figura masculina na casa. Então, por uma série de fatores sociais, as pessoas não acabavam com o casamento tão facilmente quanto estão acabando hoje. A independência feminina é importante, nós vamos passar por esse capítulo e vamos ver que a igualdade entre homem e mulher é uma lei divina. Apenas as funções são diferentes, né? Então há uma igualdade. Aí nós vamos passar por lá e vamos falar mais sobre isso. Mas hoje está muito fácil. Outro dia, conversando com um casal, a gente estava numa reuniãozinha,
O casal achei até bastante novo, assim, para casar, porque hoje as mulheres estão casando com mais idade, né? Antigamente se casava muito cedinho, hoje elas estão por volta de 35, 36, a tecnologia avançada, proporcionando uma gravidez também numa mulher com mais idade. Então está muito fácil e elas estão preferindo se organizarem profissionalmente. E aí retardam um pouco essa união. O casal era muito jovem ainda, e eu até fiz a pergunta, falei, gente, mas vocês são tão jovenzinhos, né? Não, mas não tem problema, nós nos amamos. Aí eu gago comigo, não sabe nem o que é amor, porque ninguém aqui na Terra, com raras exceções, casa por amor, não. O casamento na Terra é por paixão. O amor vem com a convivência. O amor vem depois, né? Com aquele relacionamento, polindo as arestas de cada um e tal, e ele vai chegando. Então é com a substituição. O amor é o instinto elevado à altura do progresso feito. Então é muito instintivo aquilo que aproxima os consortes, né? É comum a gente falar assim, gente, mas como que aquela pessoa foi casar com alguém de tão longe, né? Então, a gente tem alguns exemplos disso, de pessoas que conheceram os seus pares, assim, quase que por acaso. Mas nada é por acaso no reino hominal. Nada é por acaso, né? Às vezes está aquele grupo de jovens, de meninas, né, todas arrumadinhas, todas produzidas, mas o olhar de um rapaz cai em cima de alguém que nem é, às vezes, a mais bonita, que nem é a mais produzida, mas é com aquela que ele se interessa. E aí começa um relacionamentozinho que pode despertar uma paixão, que depois vai virar um amor com o relacionamento, né, com a vida conjugal. Isso não é por acaso. Eles estão se encontrando aqui, porque eles já se conhecem, melhor dizendo, estão se reencontrando, para colocar em prática a escolha que fizeram de construir uma família. E trazer, né, hóspedes ou não, dependendo da escolha que fizeram, para dentro do seu núcleo familiar. Então é muito complicado, por qualquer coisinha, acabar com o casamento. Porque nós vamos interferir muito. Tá aqui, ó. É uma lei humana, muito contrária à lei natural, mas os homens podem modificar as suas leis, e somente as naturais são imutáveis. A viagem terrena não é turística, é baseada em compromissos, olha só, e tem por objetivo principal a conquista da virtude e da sabedoria. O casamento, com a consequente formação de um lar, é talvez o item mais importante dessa viagem, porque envolve a vida dos consortes e dos filhos. Né, vai envolver a vida daqueles que vêm se hospedar em nossa casa terrena, né, no nosso núcleo familiar. Isso é muito sério. Então, o que eles me responderam foi o seguinte: se não der certo, a gente separa, a gente é jovem, dá tempo de refazer a vida. Né? Então, está muito difícil hoje fazer esse controle. As pessoas, por qualquer coisinha, né, estão se separando. As pessoas, os casais assim atuais, eles não assumem tantas responsabilidades que estão casados, que a vida muda, né, que há que se fazer renúncia para muita coisa. Né, que estão recebendo em casa hóspedes do plano espiritual, na condição de filhos, que vão depender deles para também dar certo aqui no mundo. Há uma implicação muito grande nessa questão. É de extrema responsabilidade, talvez a mais importante por causa disso, porque envolve o filho, envolve a criança. Né, não vamos pensar que essa quantidade de criança abandonada, né, nas FEBEMs da vida, na rua, nos sinais de trânsito, e seja o que for, que isso seja da vontade de Deus, não, porque não é. Isso é por conta da escolha que as pessoas fazem, do livre-arbítrio das pessoas. Ué, mas aí Deus permite? Não impede. Permissão é diferente.
permissão dá aquela ideia, aquela conotação que que Deus está permitindo coisas erradas, né? Porque permissão, esse permitir, parece conivência, né? Junto. Então não é isso. Deus não impede, porque cada um tem sua parcela de provação e de expiação. Mas sempre lembrando, estamos no mundo de provação e expiação. Somos espíritos inferiores. Muitos espíritos, uma quantidade enorme de espíritos que reencarnam no mundo de provação e expiações, são espíritos que estão sem condição de fazer escolhas. São espíritos que ainda não têm condição de assumir responsabilidades e compromissos, mas precisam reencarnar. Aí o que acontece? Eles são atraídos pelas uniões celulares no mundo, pela força magnética da genética, eles são atraídos, eles vêm sem planos. Aí não tem plano, quanto tempo vai ficar na Terra? Não, vai nascer. Aí esses espíritos que são ainda muito inferiores, eles não têm condição de fazer escolhas ainda, mas precisam nascer para ir aprendendo. A vida deles vai acontecer de acordo com a bondade, generosidade, compaixão, solidariedade das pessoas. Eles são avisados disso. Eles não são espíritos que não estão assumindo nenhuma, não podem assumir, não podem nem fazer escolha, não sabem fazer. Aí vem para o mundo, né, vem para cá para viver, não tem prazo. Não tem prazo. Um espírito assim, ele pode desencarnar aos 10 anos, aos 15, aos 20, ou viver uma vida de 100 anos. Porque não tem um plano pré-estabelecido para ele. Porque ele é muito irresponsável. Aí vai depender da generosidade de cada um, da tarefa de cada um, de ajudar, de cumprir o único objetivo da vida é fazer o bem. E é isso assim que às vezes acontece. Então são almas problemáticas que realmente vão reencarnar muitas vezes em lares também problemáticos. Ah, mas aí Deus não vai impedir. Não vai. Esse espírito, ele que no fundo, sem ser uma escolha direta, ele acabou criando situações para ele que levassem a essa condição dele. É um espírito irresponsável. Ele não tem compromisso com nada. Então ele vai ficar à mercê da vontade. Esse é o fator humano. Esse é o fator humano que não pode ser esquecido em nenhuma encarnação, seja ela planejada ou não. Quando ela é planejada, o espírito assume responsabilidades muito grandes pela ação dele que contraria a lei de Deus. Quando ele não tem plano, ele assume responsabilidade pela sua ignorância ainda, por ele não ter querido ter compromisso, nem responsabilidade com nada. Então, ao dissolver um casamento, tem que se ter uma motivação muito grande. O que está atrás dessa atitude tem que ser muito justo. Porque se não for, também nós vamos responder por isso. Então, poder a gente pode, nada nos é proibido, mas sempre sabendo que vamos assumir sérias responsabilidades. Ah, eu estou enjoado de fulano. Ah, fulano tem um gênio difícil. Ora, às vezes leva 20 anos para saber que o gênio é complicado. Levou 20 anos para isso. Né? Porque gênio difícil a gente logo vê, até no namoro, né? Até no namoro. Eu posso falar de cadeira, porque eu vi o do meu no namoro. Então, depois de 45 anos, eu vou me separar, porque o gênio dele é muito difícil. Para ele ver 45 anos para ver isso. Realmente, isso aí pode virar uma piada, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Agora, existem casos seríssimos que se não tomar uma providência de separação, acaba em morte. Acaba em crime passional. Afeta a educação dos filhos. Prejudica as crianças. Né? Então, é complicado. Cada um é que tem que ter a sua medida. É por isso que ninguém pode se meter nisso.
Ninguém pode ficar dando conselho, ninguém pode falar, larga mesmo fulano não te merece. Ninguém que faça isso não, porque vai assumir responsabilidade sobre isso. Porque cada um, né, cada pessoa envolvida nisso aí, o marido e a mulher, eles vão assumir as responsabilidades dessa atitude. Então, tudo que acontecer com os filhos, por conta dessa atitude, vai ser de responsabilidade deles, se as crianças não puderem ainda ter poder de escolha. Então, isso pesa muito. Pesa muito. É comum, às vezes, isso parece ser uma coisa que a gente ouve muito, mas tem muita verdade atrás disso, por intuição. Às vezes, um casal fala assim, eu suporto o meu casamento por conta dos meus filhos. Mas também tem que saber como está suportando. Porque se está colocando o parceiro ou a parceira em tortura, também não adianta. Tem que compreender, renunciar a muita coisa e entender. Né? Mas a gente ouve muito disso. Muito isso. Eu por causa... Intuitivamente sabe. Né? Porque filhos amam os pais. Querem ver os pais juntos. E a separação causa muito problema. É difícil a gente ver uma separação que não cause problema a filhos, e quase sempre isso acontece no período da pré-adolescência, da terceira infância, porque depois nem afeta tanto, né? Eles já estão adultos. Afeta o casal. Mas então é muita responsabilidade. Poder a gente pode, mas o casamento, realmente, com a consequente formação de um lar, é o item mais importante porque envolve os filhos. Não podemos nos esquecer disso aí, não. De jeito nenhum. Então, a programação, foi aqui que a gente parou, né? A programação de um casamento inclui também o número de filhos, biológicos ou não, podendo o casal, usando o seu livre-arbítrio, diminuir ou aumentar esse número. Pode... né? Tudo pode. Se não puder, Deus impede. Né? Ele impede. Se ele não impedir, é porque pode. Mas não vamos achar que, podendo fazer, estamos isentos das responsabilidades que estamos, né, afastando de nós com determinada atitude, porque isso não vai acontecer. Nós estamos acumulando dívidas para outras encarnações e essas dívidas podem chegar com juros e correção monetária para nós. Toda sujeirinha colocada debaixo do tapete fica difícil para limpar, né? Se cai uma coisa no chão, um leite, uma coisa, não limpa na hora não, para ver o que aquilo vai virar. Né? Depois a gente tem que botar máscara para limpar, né? Por causa dos odores. Então é isso que acontece. Nós vamos acumulando dívida em cima de dívida quando a gente faz alterações sérias. Existe o caso de errar no parceiro? Existe. Existe o caso. Né? Aqueles que, há pouco tempo eu li também uma história, e essa também, ela foi verdadeira, porque ela foi contada também numa psicografia. A jovem se casou, por quê? Numa das suas saídas para a balada, e hoje é tão comum acabar, às vezes, em algum motel ou dentro do carro, né, numa relação íntima. Aconteceu que ela nem conhecia direito aquele rapaz, mas bebeu, e aí deu o quê? Numa relação íntima que atraiu um espírito por causa da ação magnética e da união dos gametas masculinos e femininos. Então aconteceu. Ela ficou grávida. E os pais nem obrigaram a isso, mas ela quis. Ela falou, não, ele quer e eu também. Jovens, muito jovens. Vamos assumir a responsabilidade, porque essa criança não pode ficar sem pai e sem mãe e tal. Pensaram assim, e assim se casaram. Aí não foi muito bom esse casamento, começaram a surgir problemas e a criança demonstrando ser um espírito não muito amistoso com aquele casal, isso também gerou problemas. O pai dela desencarna.
e eles tiveram que largar, né, o casal teve que largar os estudos e começar a trabalhar, para poder dar conta do núcleo familiar que formaram. O pai dela morreu, ele ajudava muito ela. Ao chegar na espiritualidade, era um senhor que tinha bastante bônus, né, foi muito bem recebido, pediu ajuda para ela e estava muito preocupado, porque ele tinha a impressão que aquele casamento não era para acontecer. Aí quem o recebeu na espiritualidade procurou saber, né, o que tinha, qual era o plano que aquela alma tinha feito, e realmente constataram. Ela se casou aos 18 anos, ela era para se casar aos 35 anos. Com um jovem, né, que já não era tão jovem assim, 10 anos mais velho do que ela, e que eles se reencontrariam no mundo e constituiriam um casamento, uma família. Casariam e construiriam uma família. Ela tinha feito a escolha, a primeira escolha dela era estudar medicina, ele também. Então, qual era o objetivo? Eles trabalhariam pelo bem-estar de outras pessoas, até a profissão favorecendo isso, e trariam 3 filhos que tinham problemas kármicos com eles. E a união seria feliz. Eles conseguiriam dar conta daquilo ali por conta da maturidade dela e dele e do foco, né, naquilo que deveria acontecer. Mas não foi assim. Ela antecipou um casamento. Então, o que ocorreu com essa menina? Ela, com o livre-arbítrio, né, ela alterou, ou melhor, ela nem alterou, ela ignorou o plano feito. Né? Porque não houve nem alteração. Porque aquelas 3 almas tinham problemas com aquele casal que se formaria, ela e o outro marido, e não com aquele que ela antecipou, né, o casamento dela. E a alma que veio ali tinha ligação com ele, que era extremamente irresponsável, que ela nem conhecia muito bem, e que deu essa mostra depois, quando começou a se desenvolver. Então, estava muito difícil a relação dos dois, e realmente o espírito que estava consolando o pai disse que eles se separariam, porque ela não aguentaria o que viria pela frente. Aí o pai ainda falou, mas e aí, ela está com a encarnação dela perdida? Ele falou, não, de jeito nenhum, ninguém está com a encarnação perdida. Ela mudou, ela ignorou o plano. Né? Agora, o plano, não existe um plano mais, o plano vai acontecendo pelo livre-arbítrio dela, e ela pode sair também vitoriosa se ela der conta das responsabilidades que ela assumiu com a ignorância dela com relação ao plano que ela escolheu. Ela não deu atenção. Aí, eu acredito que alguém pode estar aí perguntando assim, mas como é que a gente pode saber, né, se fez a escolha certa? Ora, ela já fez errado quando ela saiu jovenzinha e ela era orientada para uma balada, beber e ter um relacionamento íntimo com alguém que ela nem conheceu. Isso é uma forçação de barra, né? Muitas vezes, então, tudo aquilo que a gente força com atitudes que não devem ser tomadas, e ela sabia que não devia fazer isso, ela não era tão boba assim, né? Mas ela tomou, ela assumiu isso. Então, todas as vezes que a gente força uma situação, né, e às vezes acontece, né, muito isso, não tem aquelas coisas assim, traga o seu homem em 24 horas, junto namoro em 24 horas, e tem gente que vai. Né? Tem gente que vai para conseguir namorado, vai para essas cartomantes, não sei para onde. Olha, isso pode acontecer de juntar? Pode. Somos espíritos inferiores. E o que não falta é espírito ao nosso redor para dar força para as coisas erradas acontecerem. Porque eles querem que a gente engrosse a fileira deles. Isso é muito comum. Quantas vezes... Eu agora vou falar da minha classe, né? As mulheres que me perdoem, mas eu vi isso acontecer quando eu era jovem também.
Muitas vezes está lá um namoro acontecendo, os dois pombinhos ali apaixonados, e tem umazinha querendo, né, apaixonada por aquele que vai casar. Arma situações horrorosas que acaba com o casamento, que acaba com o namoro, e ela passa a namorar. Isso acontece até com os casados. Né? Quantas vezes uma pessoa atormenta tanto a vida do outro que consegue separar um casal, casado ou não. Isso é forçar uma barra, é mexer no livre-arbítrio, porque ninguém vem para o mundo para conseguir relacionamentos dessa forma, não. Os casamentos estão esquematizados, porque são importantes, porque envolvem a vida do casal e dos filhos que chegam. Então isso não é arrumado na terra. Casamento nenhum é arrumado na terra. Não é assim. São planejamentos feitos pelos espíritos. Muito sério. Aí entra, né, essa questão aqui, ó. Se optam pelo aumento, tudo bem. Mas se decidem pela redução, sem uma justificativa convincente, o casal poderá ter problemas com os espíritos que deveriam reencarnar naquele lar. Esses espíritos poderão perdoá-los ou não. No último caso, passarão a perturbar a vida do casal, projetando-lhes pensamentos de animosidade e vingança. Muitas vezes separam o casal, acabam com a família. Aquele acabou com aquela que ia ser mãe dele. Tirou a vida dela. Né? Então, ele reencarnou por conta de uma atração, né, celular aí, de um casal irresponsável, nasceu, foi para a rua, porque a irresponsabilidade não dá educação a ninguém, foi para a rua, foi para a escola do crime, entrou naquela casa que não foi por acaso e tirou a vida daquela que deveria ter sido a sua mãe. Ele sabia disso? Claro que não. Ele não sabia. Ele também estava encarnado e com a bênção lá do esquecimento, ele não sabia disso. Mas ele estava no crime. Mas eles estavam vinculados, os dois, eles tinham vínculos espirituais. Da mesma maneira que um jovem encontra uma jovem e acha, com aquela que eu vou casar, isso não acontece por acaso, eles estão ligados por vínculos espirituais. E essas almas estão ligadas fluidicamente àquela família que deverá recebê-las aqui. Então ele não foi bater naquela casa por acaso, mas também não com consciência. Eles tinham vínculos espirituais que o atraiu para aquela casa. E isso acontece muitas vezes. Alguns são mais dóceis, reconhecem, né, que não houve a oportunidade, sabem que é tão rápido para voltar a reencarnar, né, então não fazem nada, mas alguns se vingam. Né? Agora, que motivos podem ser esses, né? Sem justificativa convincente? Olha, um sem número de motivos. Né? Cada um que tem que perceber se realmente não tem condição. Ah, porque eu moro numa casa muito pequena, não dá para ter 3, 4 filhos, bem que eu queria, mas eu vou ficar com um só, porque a casa é pequena, ou porque eu ganho pouco. Isso não é justificativa, não. Isso não é, não. Porque os espíritos precisam resgatar também. Eles têm suas provações e expiações, né, para resgatar. Então, isso nunca vai ser uma justificativa. Né? Eu vou apontar uma, né, entre muitas, milhares de justificativas, para sim ou para não. Mas, por exemplo, quando o casal faz um planejamento conjunto, né, na espiritualidade, para se unir aqui embaixo, olha, ele e ela estão assumindo responsabilidades sobre aquela união. Um casamento não é de responsabilidade só da mulher e só do homem, de jeito nenhum. Cada um tem que cumprir a sua parte, tem que fazer a sua parte. Né? Então, quando chegam os filhos, principalmente, não é dever, não é serviço de mulher trocar fralda, dar mamadeira. Não, é serviço de pai e mãe. Então, esse casal tem que dar conta dos filhos e fazerem a parte que couber a cada um. Mas aí, logo no primeiro filho, um ou outro, não importa se é ele ou ela, vê que o parceiro ou a parceira não está correspondendo. Não faz a parte dele.
Aí começam a deixar a inferioridade aparecer de tal forma que não tem condição de um só dar conta, ele ou ela. Né? Muitas vezes a infidelidade, a irresponsabilidade, né? Um caráter ruim, isso é péssimo, né? Para uma criança, para o desenvolvimento de um espírito. Então, há uma mãe que tem um parceiro, um pai, né? Lá dentro da sua casa, que não trabalha, que tem vícios, que ainda por cima infidelidade, indignidade, mau caráter. Essa mãe, ela não pode receber mais filho nenhum ali. Porque ela vai ficar como? Ela não vai ter condição de cuidar e de educar sozinha, né? Uma criança. Quando isto é para acontecer, digamos, uma família resolveu se unir, os dois espíritos resolveram se casar aqui no mundo, construírem uma família, receberem 3 filhos e tal. E isso acontece. Aí, o pai morre logo depois do nascimento do terceiro. Essa mãe ficou com 3 crianças. Isso foi previsto. A partida desse pai ou da mãe, muitas vezes, é prevista nesse plano. Então, ela tem o direito de refazer a sua vida, ou, se por decisão dela, dar o jeitinho dela e criar os filhos, como acontece muito. E até os pais também fazem isso. Eu conheci um que ele já até partiu, a esposa dele, ela desencarnou logo após o nascimento da terceira filha, ele nunca se casou e criou as 3 filhas. Ele foi mãe e pai. Então, é por decisão. As pessoas têm liberdade de decidir. Agora, por conta de inferioridade, por vícios, por irresponsabilidade, né, por preguiça daquele parceiro, ela pode sim adiar a vinda dos outros filhos? Pode, e esse motivo é justo. Os espíritos vão reconhecer. Por quê? O espírito que chega, ele precisa ser educado, ele precisa receber valores. A nossa infância é a mais longa. Uma criança precisa do controle da família, senão ela pode dar vazão a toda a história inferior que ela traz. A gente não sabe o que vem ali na família. Um casal, quando está se preparando para receber o seu bebezinho em casa, ele está lá na barriguinha da mãe, sendo muito amado, muito querido, ninguém sabe quem está ali. Se é um espírito amigo ou não. Outro erro que se comete muito quando o casal está em pé de guerra. Aí tem sempre uma pessoa querendo ajudar, querendo dar uma opinião para já, falar assim, arranja um filho que tudo se resolve. Será? Pode até ser. Porque existem casos que o bebê chega e une o casal. É um espírito amigo, toca o coração, porque bebezinho realmente derrete a gente, né? Agora, pode não ser. Às vezes, o clima está tão feio que quem está em volta ali é um inimigo, piorando a situação. E na união celular, lá vem ele. Completar o objetivo dele. Aí que desgraça a coisa mesmo. Então, uma criança, ela não pode chegar num lar para consertar nada. Ela precisa ser ajudada, amparada, amada. Digamos que numa porcentagem, né? Aí, a criança recebe 50% de influência da família. 25% do pai, 25% da mãe. Mais 25% do meio ambiente em que ela vive, da escola que ela vai estudar, e 25% do acervo que ela traz. Então, olha a influência da família, é de 50%. Não quer dizer que se a família fizer tudo direitinho, que aquela criança vai se tornar uma pessoa de bem. Porque ela pode ser um espírito problemático, não absorver todos os valores familiares e deixar aqueles 25% do acervo que ela já traz falarem mais alto para ela. Pode acontecer. E isso acontece. Muitas vezes a gente vê pais virtuosos. Eu conheço uma família que dói no meu coração isso. Dói. Família exemplar. Pai e mãe exemplares. Viveram para aqueles filhos.
deram a melhor educação, a melhor escola, né? Formaram os 3 filhos muito bem formados, criaram com todo carinho, educação, exemplos de moralidade. E, no entanto, nenhum deu certo. Nenhum deu certo. 2 bem ruinzinhos, o outro não foi muito esperto, foi enganado por uma moça que já tinha um filho e teve que interromper a carreira dele para dar conta daquilo tudo. Olha, problemas seríssimos que aconteceu ali. E, no entanto, a influência de 50% de pai e mãe foi completa. Eles fizeram a parte deles e nem assim conseguiram. Imaginemos não fazer. Imaginemos não fazer a nossa parte. Não dar os 50% totalmente para aqueles filhos. Aí é querer formar um marginalzinho mesmo, dentro da casa. A gente não sabe qual é o nível evolutivo dos espíritos que a gente está recebendo em casa. A gente não sabe. Então, cada um tem que ter bastante atenção com isso. Eu posso resolver, eu posso controlar a natalidade, eu posso decidir controlar a quantos filhos, pode tudo. Só que os motivos que vão mover as nossas ações precisam ser muito justos, para que a gente depois não acumule dívidas. Ninguém vai estar condenado, ninguém vai errar eternamente, não existe isso. Nós somos espíritos falidos e falíveis, em busca da perfeição que vamos alcançar. Sempre lembrando, perfeição relativa. Isso aí é fato. Então, que a gente fique bem atento com as nossas decisões. Todas elas, né? Todas as decisões, simples decisões de trocar de um emprego, de mudar de residência, de cidade, de país, coisas simples. O que nos move tem que ser interesses justos e bons, senão nós vamos ter muitos problemas com isso. Podemos classificar os casamentos em 5 tipos principais. Olha, acidentais, sacrificiais, provacionais, afins e transcendentes. Os acidentais é o encontro de almas inferiorizadas por efeito da atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. É o caso que eu contei, daquela moça que antecipou a sua escolha. Então, esses casamentos aqui são muito complicados porque o plano existe, continua existindo, só não está sendo cumprido. Como foi dito para aquele pai, aquele espírito que deveria construir a família com ela vai aparecer na vida dela. Quando ela chegar na época, ele vai aparecer. E aí vai ser um transtorno quando ele aparecer. Porque não vai poder se juntar com ele, porque vai haver uma confusão. Aquele plano não pode mais ser cumprido. Então, ela vai amargar por conta, né, da má escolha que fez, amargar um amor que ela não vai poder ter, que ela não vai poder viver. Quantas pessoas a gente conhece que estão nessa situação, né? Mas ela tem que dar conta das responsabilidades que ela assumiu com o erro dela, para ela poder ter uma vitória na encarnação. Então, os casamentos acidentais estão sujeitos a isso. E são muito problemáticos. Os sacrificiais é o reencontro de alma iluminada com a inferiorizada com o objetivo de redimi-la. São aquelas relações que a gente vê, a gente fala, gente, como é que fulano casou com fulana ou vice-versa. Estavam doidos, né? A pessoa estava doida. Não estava. Era um casamento para acontecer. Uma alma já mais espiritualizada, trabalhando em favor do bem, da compaixão, da solidariedade. Às vezes não tem nada com a inferioridade da outra, não é responsável por aquilo, mas aceitou receber aquela alma complicada na condição de parceiro ou parceira de vida para ajudá-la, para auxiliá-la, para equilibrá-la. Né? Então são os casamentos sacrificiais e passam uma vida inteira que aos nossos olhos sofrendo com aquela pessoa, mas na verdade não está sofrendo.
Foi uma escolha e ela quando fez uma escolha assim, mostrou que não é um espírito inferior. É um espírito compreensivo, capaz de amar incondicionalmente. Então recebe, quer dizer, uma alma desregrada que encontra uma alma boa dessa, tem que agradecer muito a Deus realmente, né? Provacionais, reencontro de almas para ajustes necessários à evolução de ambos. Por que eu grifei? Porque esses são os casamentos, na maioria, de planos de provação e expiação. É mole isso aí? Não é não, não é fácil não. Como eu falei, é um mar de rosas, lindas e cheirosas, cheias de espinhos pontiagudos, para a gente driblar. Pode mergulhar nele? Pode, com jeitinho, né? Com jeitinho. Lembrando a Era do Gelo, quando os porcos espinhos morriam todos, feridos, cheios de infecção, porque eles se juntavam muito para esquentar, para o calor de um ajudar no outro, e então eles se esquentavam para não morrer. Só que eles morriam de infecção e das feridas que uns faziam nos outros. Aí resolveram se afastar. Vamos nos afastar. Claro que eles não pensaram assim. Quem está pensando assim sou eu. Instintivamente, eles viram que eles não podiam ficar juntos. Porque os animais são extremamente instintivos. Eles se afastavam e começaram a morrer de frio. Instintivamente, também acertaram os ponteiros. Fizeram uma aproximação em que os espinhos de um não feriam o outro, e o calor chegava numa intensidade para não deixar morrer. Essa é a relação de casamento provacional. É isso. É ter a medida certa do respeito, da renúncia, da solidariedade, da compreensão. É isso, né? Isso é o segredo, é a receita de um casamento feliz. É encontrar a medida certa do respeito à individualidade de cada um, porque nesses casamentos aqui, provacionais, o espírito está provando e expiando uma relação com alguém. Alguém que ele deve, a quem ele deve. Então é dívida mútua. E não adianta separar por conta de qualquer coisa, porque não vai resgatar nada. Ah, então vai nascer e vai casar de novo? Casar de novo não pode não ser assim. Pode vir na condição de filho, de irmão, né? Vai ter que viver junto. Vai ter que viver junto, porque vai ter que resgatar. Se um resgata, ele precisa depois nascer com o outro? Não. Se ele resgatou, ele resgatou. O outro vai encontrar uma situação semelhante àquela que aquele espírito ofereceria para ele poder resgatar. Mas se um conseguiu, não vai ser prejudicado pelo outro que não conseguiu, não. Senão Deus seria injusto, né? Não seria legal isso. Então, esses são os casamentos mais comuns na Terra, os provacionais. Aí vem os casamentos afins. Reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. São casamentos que acontecem muito, não são tão raros, não. Né? São espíritos que já vêm juntos há muito tempo, mas que eram muito entregues às paixões e não ao amor. Mas porque eles já têm uma relação afetiva, eles se unem para transformar aquela paixão num amor verdadeiro. Isso é muito comum na Terra. Pessoas que sabem de seus problemas, têm problemas de relacionamento, mas estão ali os dois, sabe, juntos e lutando e, né? Eu tenho um casal assim na família admirável, que eu sempre vejo que aquilo é uma relação afim. Ela com 80, ele com 81. Ainda estivemos juntos nesse domingo por conta de um adeus a um parente. E eles estavam lá. Aí ele elogia tanto ela, ele fala, ela tem 80, mas ela não tem carinha de 50?
Aí ela fala assim, olha só, eu digo, você é uma felizarda, minha filha. Então eles conseguiram, olha, e para conseguir aquilo com ela não foi fácil não, porque ela tem um temperamento complicado, difícil, né? Mas ele sublimou um sentimento tão bacana por ela e ela, por ele. Sabe qual é a briga deles? A briga deles é para saber o que eles podem fazer para ajudar melhor o outro. A gente estava numa festinha um dia e veio lá um refrigerante lá com um gelinho. Aí ela falou assim, não, fica com esse meu aqui, que veio um refrigerante novo, um copinho, fica com esse aqui meu que ele está sem gelo nenhum ainda, porque o outro já está com aguinha e não vai ser bom para você. Então bota o gelinho nesse que ainda não levou gelo, para você não ficar bebendo nada aguado. Aí ele, não, esse é para você. Eles ficam discutindo para ver quem que vai ganhar melhor, a possibilidade de dar o melhor para o outro. Sabe? Então é uma vida muito bonita. São casamentos afins, que vão desencarnar tendo alcançado, tendo sublimado uma paixão e amor incondicional, porque ali é amor incondicional mesmo, por causa do temperamento dela. Né? Então são casamentos afins e é um casal maravilhoso, de 80 a 81, que a gente adora que eles estejam por perto. Né? E os transcendentes, esses são raros, mas tem bastante na Terra. Almas engrandecidas no bem, que se buscam para realizações imortais. Essas almas casam por amor. Essas sim. Essas já se amam. Essas já sublimaram sentimentos. Já alcançaram o amor incondicional. Então, por que elas se casam na Terra? Para auxiliar, para trabalhar. Quase sempre essas almas recebem espíritos muito problemáticos na condição de filhos. Ou então não recebem filhos, mas trabalham juntas num empreendimento educativo. Algo que exige um equilíbrio, um amor muito grande no casal. Para receber determinados espíritos no núcleo familiar, ou trabalhar com determinados espíritos problemáticos e muito inferiores, tem que ter muito amor no coração, tem que ter amor incondicional. Não é aquele condicionado que a gente tem, não. É um amor incondicional. Então aí são esses casamentos transcendentes, né? São casamentos belíssimos, almas engrandecidas no bem que se buscam para realizações imortais. E aí tem isso aqui, é só um resuminho, tá? Tem muitas outras situações, mas essas são as mais importantes. Então por aí a gente vê que não é fácil, não. Casamento, quando a gente fala, eu estou falando de casamento, não só do papel, não. União estável. Né? Quando as pessoas resolvem juntar as escovinhas de dente e as pantufinhas no quarto. Né? Então isso aí não é brincadeira, não é fácil. Mas também não adianta ficar fugindo disso aquele que fez uma escolha, porque ele só está acumulando dívida também. Então que a gente tenha bastante atenção para a nossa reunião que vem. Nós vamos analisar isso aqui, ó. Muito importante também isso aqui. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? E a resposta é que não, ó. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todos. Nós vamos abordar essa questão do celibato. Né? Não só o celibato obrigatório, né, por uma determinada religião, quanto aquele decidido pela própria pessoa. Né? Então, não vamos esquecer o que já falamos aqui. A força genésica é do espírito e é uma das mais poderosas, responsáveis pelas grandes realizações nos mundos, principalmente de provas e expiações. Muita paz para todos. A gente parte daqui na semana que vem, né, para a gente fazer a nossa reunião, se Deus permitir. Muita paz.